Olá, pessoal! Sejam bem-vindos de volta ao curso de Programação Orientada a Objetos em C++ da Wiki. Eu sou a Natália Corrêa de Sá e vou ministrar as aulas desse curso para vocês. Nós estamos começando hoje o módulo 4 de classes em C++. Lembrando que nesse curso o objetivo é que vocês sejam capazes de ler códigos em C++ e de escrever códigos em C++, principalmente aplicando programação orientada a objetos. E nos módulos anteriores, nós vimos introdução a C++, porém conceitos básicos e intermediários ainda sem aplicar a programação orientada a objetos. Então, vamos começar relembrando, que C++ é uma linguagem compilada, orientada a objetos e genérica, derivada da linguagem básica C, e que com os conceitos que nós vimos nas aulas anteriores, eles também se aplicam tanto a C quanto a C++, porque são conceitos de programação estruturada. Nós vimos definições de variáveis, funções, controle de fluxo, ponteiros, alocação dinâmica de memória. E a partir de agora nós vamos entrar num território que é exclusivo do C++, que não tem mais na linguagem C básica, que é a orientação a objetos, e vamos ver a definição de classes, elementos, tipos de membros de classes, métodos de classes e os construtores e destrutores de classes. E qual é essa diferença, então, da programação orientada a objetos para a programação estruturada? Como nós vimos na introdução desse curso, na programação estruturada, nós temos sempre comandos em sequência, sendo executados no código, e caso você precise que certas partes do código se repitam, muitas vezes você precisa ficar criando cópias desse código lá, um Ctrl+C, Ctrl+V, peguei esse pedaço aqui, repeti lá embaixo. E quanto mais isso precisar se repetir, mais bagunçado mesmo vai ficar o seu código. Enquanto que na programação orientada a objetos, você consegue utilizar o conceito de objetos e classes, que são estruturas que possuem o mesmo comportamento e se repetem muitas vezes. Com isso, você consegue organizar melhor o seu código, apesar de perder um pouquinho em recurso computacional, criando e definindo o comportamento desses objetos. Então, pilares aqui da orientação a objetos. Primeiro, encapsulamento, que é você agrupar informações que pertencem a um mesmo tipo de objeto, que aqui que trabalha em uma unidade, essa descrição que está aí no bullet. Informações que podem ser agrupadas para descrever um determinado comportamento ou fenômeno. Por exemplo, lá na primeira aula, quando a gente tratou da introdução à programação orientada a objetos, eu dei um exemplo de um sistema de um fluido derretendo, um cubo de gelo derretendo. E aí, o que seriam objetos nesse sistema? Um próprio fluido, um fluido que está sendo formado do derretimento do cubo de gelo é um objeto, é um sistema que tem suas próprias características. Ele vai ter um valor de densidade, vai ter um valor de viscosidade, ele vai estar a uma determinada temperatura, ele tem uma série de propriedades e comportamentos que são típicos de um fluido. Então, faz sentido você pensar em um fluido como um objeto. E o sólido vai ser um outro tipo de objeto, um outro tipo de estrutura que tem suas próprias características e comportamentos, que vale a pena na sua linguagem de programação você agrupar essas estruturas que são parecidas. O que é fluido vai ter classes de fluidos com seus próprios métodos e características, e o que é sólido vai ter sua própria classe de sólido com seus métodos e características. Além de, claro, de uma classe para descrever o próprio processo de fusão, de mudança de fase. A grande parada do encapsulamento é que você pode evitar que o seu usuário final do código tenha acesso ou até mesmo visualize todos os pedacinhos intrínsecos do seu código. Você pode esconder algumas informações do usuário, deixar os seus cálculos bem
escondidos ou encapsulados mesmo, aumentar a segurança do seu código. Você vai impedir que o usuário possa alterar partes do código, possa alterar variáveis que não podem ser alteradas em dado momento, evitar erros de cálculo dessa forma, acessar só, por exemplo, resultados, né, de cálculos, fazer com que o usuário só possa entrar com informação e pegar o resultado sem ter que ficar mexendo em todos os passos intermediários de você chegar da sua informação de entrada para a sua informação de saída. O segundo pilar, a extensibilidade, que essa organização em objetos, ela facilita muito que outras pessoas possam compreender o seu código e até mesmo você poder estender esse código. Por exemplo, voltando, né, ao exemplo do sistema de fluido, sólido e mudança de fase. Eu posso, criando um objeto de uma classe de fluidos e uma classe de sólidos, eu posso depois aplicar essas classes para N tipos de fluidos. Eu posso aplicar esse código para um fluido que seja água, para um fluido que seja uma solução aquosa, para um fluido que seja gás carbônico, né, no gelo seco, lá no sólido. Posso aplicar isso para diferentes tipos de fluidos, diferentes tipos de sólidos, né, sofrendo fusão. Ou sublimação. Posso também, né, ter, como eu defini uma classe de mudança de fase, essa mudança de fase, ela pode ser, né, uma fusão, um sólido virando um fluido do tipo líquido, ou pode ser uma sublimação, um sólido virando um fluido do tipo gás. Tendo uma classe, uma estrutura básica, eu posso depois aplicar isso para diferentes tipos de objetos e o meu código vai ter uma grande extensibilidade. E ficar imediatamente compreensível para quem pega e olha, porque eu não vou ter mais um monte de variáveis soltas, né, de densidade do fluido 1, viscosidade do fluido 2, eu vou ter tudo organizadinho numa estrutura que quem pega o meu código consegue compreender, porque está tudo separado e agrupado de forma que só o que é comum, né, só as informações que são comuns aos fluidos estão ali naquela caixinha de fluido. E a abstração, né, mais uma vez nesse exemplo, é você pegar justamente esses conceitos da física, pegar essas coisas palpáveis e poder fazer o seu código representar essas coisas palpáveis. Você não vai ter mais aquela questão de um monte de variáveis soltas, você vai ter o seu código podendo representar um conceito, um conceito real, né, um fenômeno real da natureza, usando linhas de código. Então, esses são pilares, né, da programação orientada a objetos. Bom, então, como que se usa orientação a objetos em C++? Com o conceito de classes. Uma classe é uma extensão daquele conceito do struct, né, que a gente viu na aula de estruturas de dados, que, se vocês forem lembrar, um struct, né, ele era uma sequência de variáveis de diferentes tipos, né, que a gente tinha visto primeiro um array, que era uma sequência de variáveis do mesmo tipo, né, um array era ou de tudo inteiros, ou tudo flutuantes, ou tudo char, enquanto que o struct você poderia ter um monte de membros, né, que um podia ser inteiro, o outro podia ser double, o outro podia ser ponteiro, etc., membros de diferentes tipos. E a classe estende ainda esse conceito, porque além de variáveis, ela também pode ter como membros funções, né, funções membros. E essas funções, elas são chamadas de métodos da classe. Elas vão descrever algum comportamento dessas variáveis membro. E então, quando você cria um objeto de uma classe, lá na sua main ou dentro de alguma outra função, você está nada mais do que criando um novo tipo de variável. E a gente vai ver algumas aplicações muito úteis disso. Tá. Sobre membros, então, de uma classe, né?
eles podem ser de 3 tipos, dependendo do nível de restrição de acesso a esses membros. Lembrando lá do princípio de encapsulamento, né, que você quer evitar que o seu usuário possa sair mudando qualquer informação dentro da sua classe, você tem um tipo de membro que tem o nível de restrição chamado private, e membros do tipo private, eles só podem ser acessados por outros membros dentro da própria classe. Então, eu não posso chegar numa função de fora dessa classe, lá em uma outra parte do meu código, e tentar chamar um membro private daquela classe, porque não vai dar certo. O compilador vai acusar um erro. Só mesmo uma outra função dessa classe é que pode chamar esse membro e fazer alguma coisa com essa variável, né, com esse membro. O protected, ele tem um nível de restrição um pouco menor e ele pode ser acessado ou por membros da própria classe ou por membros de classes derivadas desta. E em um módulo posterior nós vamos ver como é que se define a herança, né, de classes, né, o conceito de classes mãe e classes derivadas. E public é um tipo de membro que pode ser acessado em qualquer lugar do código. Então, esse é um tipo que é reservado a funções para inicialização de membros, ou funções de acesso, ou funções que precisam retornar algum resultado mesmo, né, para o usuário. Então, essas funções é que são do tipo public. Em geral, né, como boa prática, os membros, as variáveis membros, elas são sempre definidas como private ou protected, né, no caso de ser uma classe que precise ter derivadas e as derivadas acessarem os membros da classe original. Então, e funções, elas geralmente vão ser do tipo public, a não ser que sejam funções que precisem retornar algum valor, algum resultado intermediário que o usuário não precisa acessar, né, só precisa ser acessado ali dentro da classe, e aí ela pode ser uma função membro protected ou private, enfim. Bom, mas então, se eu criei um membro da minha classe que é private e o usuário não pode acessar ele, né, não pode fazer nenhuma mudança nele, poxa, se eu porventura precisar lá no meu código que o usuário pelo menos veja qual é o valor daquele membro, né? Mesmo que ele não possa mudar esse valor, ele precisa consultar, né? Como é que eu faço então? Bom, para isso a gente pode criar funções de acesso, que são funções na classe cuja única finalidade é retornar um membro, né, private, sem que esse membro seja alterado. Isso é principalmente feito, né, quando essa função de acesso é do tipo const, né, como nesse primeiro exemplo que está aí destacado em verde. Então, ela garante que essa função ela só vai retornar o valor, né, desse membro e, né, por ser const, ela não pode modificar nada do que tem dentro dela. Não pode modificar o valor desse membro. E você pode também definir funções de acesso por referência, né, que isso também protege a sua variável original. Lembra, né, que a referência é um alias de uma variável. E quando você precisa chamar uma função de uma classe fora da definição dela, você usa aquele operador de escopo, né, que a gente já viu várias vezes nas nossas aulas introdutórias, quando a gente chamava funções da biblioteca standard do C++, que é aquele dois pontos. É por isso que, né, a função cout e cin, né, aquelas funções de imprimir e puxar variáveis da tela, tem esses dois pontos. Elas estão chamando funções de uma classe. E vimos isso também, né, quando usamos acesso a funções de arquivos header. É por isso, ele é um operador de escopo, e então ele está aqui indicando que essa função se trata de um membro dessa classe. Então você tem esse padrão, como está destacado aí em amarelo, que é o nome da classe, o operador de escopo e o nome da função. Então aqui eu estou definindo para o compilador, ó, essa função getIr que eu estou chamando é a getIr da classe date. Então vamos falar sobre construtores e destrutores. Bom, meus membros numa classe, né, eles são lá privados, o usuário não pode mudar o valor deles,
mas eles precisam de um valor inicial, certo? Né? E o meu usuário, quando criar um objeto daquela classe, bom, ele precisa definir qual é o valor inicial dos membros da classe, né? Para resolver esse problema de não se poder acessar, mas precisar dar o valor inicial, existem funções especiais de uma classe em C++, que são os construtores, que são funções que servem estritamente para inicializar os membros e mais nada. Ela apenas inicializa, dá o valor inicial e pronto. Agora inicializei e ninguém mais mexe naqueles membros. Pelo menos não do lado de fora da classe, só lá dentro. E algumas características padrão dos construtores, né? Ela é uma função que ela sempre tem o mesmo nome da classe e toda classe precisa ter pelo menos um construtor. Se você não declarar nenhum construtor, o compilador vai criar automaticamente o chamado construtor default, que nós vamos ver em seguida qual é a definição dele. Que é um construtor, né, que não precisa de nenhum parâmetro. E uma boa prática, quando se trata de construtores, é você sempre inicializar os membros na mesma ordem que eles foram declarados inicialmente lá na definição da classe. Vamos ver isso na prática como é que parece. Então temos aqui na tela esse exemplo dessa classe fração, que tem dois membros, um inteiro chamado numerador e um inteiro denominador. O primeiro construtor que está sendo definido para ela é o construtor default. Então percebe que esse construtor recebe o nome de fraction e entre parênteses não tem nenhum argumento. Por quê? Por que ele é um construtor default? Toda vez que ele for chamado, os membros eles vão ser inicializados com o mesmo valor sempre. Então, lembra que eu falei que você criar um objeto de uma classe, quando você define uma classe, é como se você estivesse criando um novo tipo de variável? Então, esse construtor default é o que vai acontecer se eu fizer simplesmente lá na minha main, por exemplo, fraction, blá blá blá, ponto e vírgula. Só declarei que existe um objeto blá 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 do tipo fraction. Então, se eu só declarei essa existência e não dei nenhum parâmetro para inicializar essa classe, ele vai chamar o construtor default. E por padrão, essa fraction que for criada, ela vai ter numerador 0 e denominador 1. Essa é uma fração igual a zero. E o padrão, o construtor então, mais usual é aquele que dá uma inicialização para cada membro. Então, como eu falei lá da boa prática, né, se o meu membro numerator foi declarado antes do membro denominator, eu vou inicializar ele antes no construtor. Isso não é obrigatório, isso é uma boa prática. Então, o meu segundo tipo de construtor que está definido aí na tela, ele vai ter como argumentos um inteiro numerator e um inteiro denominator. E aí, dentro das chaves, tem aqui uma funçãozinha só para verificar que o usuário não vai dar um número igual a zero para o denominador, né, já que o denominador de uma fração não pode ser zero. E se esse número não for zero, beleza, ele vai atribuir o número dado pelo usuário ao membro m_denominator. E ele, nessas últimas linhas, tem duas funções membro sendo definidas para essa classe, que são funções de acesso. Então, perceba que no construtor default, não é necessário, né, fornecer nenhum valor inicial, e quando chegar lá na main, né, como eu tinha mencionado, a criação, né, do objeto, usando o construtor default, vai ser só fraction, nome da variável, ponto e vírgula. Então, essa fraction chamada def, ela necessariamente vai ter o numerador 0 e o denominador 1. E se for usado o outro construtor, né, lá na minha main, o usuário ele vai ter que fornecer os valores para essa inicialização. E isso pode ser feito tanto dessa forma que está em vermelho, né, com parênteses,
como da forma chamada uniforme, que é usando chaves, fornecendo os valores dos dois membros entre chaves. E aí tanto faz, o compilador vai entender que é o construtor que você está chamando. E é claro, né, a vantagem dessa forma com chaves é que não vai ter nenhuma confusão com uma chamada de uma função, né? Vai que existe uma função chamada 5thirds em algum lugar do seu código. E para o compilador não confundir de nenhuma forma que isso daí se trata de outra coisa que não seja o construtor, é a vantagem de você usar a chamada com chaves, né? A inicialização uniforme. E então aqui um exemplo, né, voltando aqui àquele exemplo das duas frações, do fraction, olhando aqui o código inteiro. O construtor default, o construtor padrão, né, com dois parâmetros. E pode ver aqui que nessa definição do fraction com dois parâmetros, tem um que está int denominator igual a 1. Ele possibilita que o usuário possa construir uma fraction dando só um argumento, e esse argumento vai para o numerator. Se o usuário der só um argumento, o argumento do denominador necessariamente vai ser inicializado com o valor 1. Então, esse é um padrão também de inicialização, ele é um construtor parcial. Um membro vai ser inicializado com o valor dado pelo usuário e o outro com o mesmo valor todas as vezes, né, se o usuário não fornecer esse segundo valor. Um outro padrão de se fazer inicialização em vez de você colocar dentro das chaves do construtor que membro tal igual valor tal, você usar esse padrão chamado inicialização por membros, com dois pontos, e depois colocar nome do membro e entre parênteses o valor a ser atribuído a ele, que essa é uma forma que está meramente inicializando esses membros e mais nada. E se você ver aqui nesse exemplo entre as chaves, dentro das chaves você tem uma função, e como sendo uma função você pode ter diversos comandos acontecendo ali dentro, como nesse caso aí está sendo chamada a função assert para verificar se o número dado pelo usuário não é igual a 0. E da mesma forma eu poderia ter um if ali dentro, poderia ter um laço for, poderia ter diversos comandos ali dentro, até que se chegasse em algum tipo de resultado para eu poder inicializar algum membro que falta. Isso pode ser feito de forma parcial. Eu posso inicializar um ou mais membros pela forma que está marcada ali em amarelo e verde, né, inicialização por membros, e outra parte dos membros sendo inicializada dentro das chaves. Isso daí vai depender da necessidade. Se você só precisa mesmo dar um valor inicial, não precisa de executar mais nenhum outro comando para inicializar aquele membro, geralmente se usa mais o padrão, né, de inicialização por membros, o padrão com dois pontos e a lista, né, dos membros com os valores entre parênteses e separados, né, por vírgula. Né. É bom prestar atenção para essa diferença, né, porque aqui nessas duas linhas que estão em amarelo e verde, eu dei dois pontos, coloquei o nome do membro, o valor dele entre parênteses e depois dei uma vírgula e não um ponto e vírgula. Dei uma vírgula, pulei a linha para falar do outro membro. E aí depois não dei um ponto e vírgula ali antes de abrir as chaves. Só separei todos os membros por vírgula. E dentro das chaves eu faço a inicialização com o operador de atribuição como nós estamos acostumados a ver. mDenominator igual denominator, ponto e vírgula. Importante notar essa diferença. E como qualquer outra função membro, se você declarar, né, fazer a definição do construtor fora da definição da classe, você chama ele, né, com o operador de escopo, né, o dois pontos, dois pontos. Então, né, como ele tem o mesmo membro da classe, vai ficar fraction, dois pontos, fraction. E ele funciona da mesma forma. Então, aqui em vermelho, lá dentro da main, tem essa linha fraction 6.
mostrando que a função está sendo utilizado aquele construtor que só precisa de um membro, né? Então ele vai ser 6 no numerador e 0 no denominador. O construtor cópia, ele é um tipo especial de construtor que ele usa um objeto que já existe daquela classe, né, que já foi criado, para inicializar um outro objeto. Ele é similar a quando você declara uma variável, vamos supor, você criou lá um int a1 igual a 2 e depois você cria int a2 igual a a1. Você está fazendo, né, a2 com uma cópia de a1. Aqui é similar, só que você tem que, né, definir o que isso significa para um objeto do tipo fraction. O compilador não vai entender inicialmente o que é fraction 1 igual a fraction 2. Então você tem que definir isso a partir do construtor cópia. E ele tem essa sintaxe de nome da classe, dois pontos, nome da classe, const, fraction referência, e aí um nome, um argumento qualquer, e as inicializações dos membros, o membro numerator, f ponto, né, lembrando que ponto é o operador de acesso de membros que a gente também viu lá nos structs, f ponto numerator e f ponto denominator para o membro denominator. Ou seja, eu estou dizendo que uma cópia de um objeto do tipo fraction, ele vai simplesmente inicializar os membros do meu objeto novo com o valor dos membros do objeto que já existe. Então, um exemplo da execução disso aí na função main é que eu estou criando um objeto f1 do tipo fraction, inicializando com os valores 1 e 2, né, criando a fração 1 meio, e depois estou criando um objeto f2 usando f1. Então, f2 vai ser igual a f1. Lembrando mais uma vez que se eu escrever f2 igual a f1, isso não vai chamar o construtor cópia. Eu tenho que usar esse padrão de inicialização, que é ou com parênteses ou com as chaves. E o destrutor, por sua vez, ele é um outro tipo de membro especial da classe que vai fazer a liberação de memória que tenha sido alocada dinamicamente. Vamos supor que você tenha uma classe em que você tem membros que sejam, por exemplo, um array, né? Aquele do tipo de array que você não vai saber no início do momento da criação da classe qual vai ser o tamanho dele, quantos elementos ele vai ter. Então, você vai ter que fazer uma alocação dinâmica para criar, né, para inicializar esse array, e depois você tem que liberar a memória. E o destrutor é a função que vai fazer essa liberação de memória feita para inicializar membros da classe. A sintaxe dele segue esse padrão de till, né, na frente do nome da classe, e ali abre e fecha parênteses. Ele, né, não tem nem nenhum tipo de argumento e nem nenhum tipo de retorno. Então, da parte teórica nós vamos encerrar aqui por essa aula e vamos passar lá para o VS Studio para ver um exemplo de aplicação de classes num códigozinho em C++ simples. Eu criei aqui um header, né, pipe.h, em que eu estou criando uma classe chamada pipe. Essa classe ela vai descrever uma tubulação. Eu estou criando aqui uma tubulação e que ela pode ter, né, diferentes diâmetros ou comprimentos. E depois eu vou poder fazer cálculos dessa tubulação, como calcular qual é a área da seção transversal, qual é o volume desse tubo, e se eu aplicar uma determinada vazão de um fluido com determinadas propriedades, qual vai ser o reino de escoamento dessa tubulação, e depois qual vai ser o fator de fricção de Darcy para poder calcular a perda de carga nessa tubulação. Então percebe aqui que o conceito de classe, eu estou criando algo aqui palpável, algo que é físico, que eu preciso e que faz sentido eu criar, dependendo aqui do código que eu queira fazer, que faria sentido eu criar vários objetos do tipo pipe, porque, sei lá, vamos supor que eu queira calcular a perda de carga em vários tipos de tubulação.
Então, eu tenho aqui uma classe só para uma tubulação, e isso aqui poderia ser feito de milhares de formas, dependendo da minha necessidade. Eu poderia, talvez, né, criar aqui uma classe só para o meu fluido, e chamar aqui como argumento dessa função de Reynolds um objeto fluido que vai ter as informações lá dentro dele de densidade e viscosidade. Pode ser? Mas no caso aqui, né, vamos passar linha a linha desse código aqui, desse header. Eu incluí aqui a CMF, que eu vou usar algumas funções, né, de potenciação. E aquele useMathDefines que a gente viu no exemplo de cálculo de áreas de círculo, que por meio dele eu consigo, ele é uma macro do CMF, por meio dele eu consigo chamar uma macro do π, né? Vai pegar o valor de π. Então, essa minha classe pipe, ela tem dois membros privados, né, que é o diâmetro e a altura do cilindro. Isso daqui é uma boa prática, você colocar esse underline depois do nome da variável. Eu comentei disso lá na primeira aula, né, de boas práticas de criação de nomes de variáveis. E aqui, né, public, percebe que eu estou usando os comentários, né, para distinguir, né, os meus tipos de funções. Na public eu começo então a definir as minhas funções, começando pelos construtores. Eu tenho aqui um construtor que ele vai precisar de um valor para inicializar o diâmetro e de um valor para inicializar a altura. E eu tenho aqui um construtor cópia, né, naquela sintaxe que a gente viu lá nos slides. E aqui eu defini duas funções de acesso, uma para acesso do valor do diâmetro e outra para o acesso do valor da altura, né, do comprimento do tubo. Elas são const, né? Então o usuário que acessar essas funções não pode mudar esses valores, ele só pode mesmo consultar o valor desses membros. Então está retornando aqui o diâmetro e o height. E percebe aqui a diferença, né? Que esses construtores são funções que eu só defini, né, o protótipo delas, dei aqui uma ponto e vírgula, mas não só declarei, né, o protótipo delas, mas não defini o que elas fazem ainda. Vou fazer isso do lado de fora da classe. Já as funções de acesso, eu já defini aqui mesmo que elas estão retornando esses membros aqui respectivamente. E aqui estou definindo 4 funções membro, né, todas do tipo double. Poderia ter funções aqui membro do tipo int, do tipo void, etc. O céu é o limite. A primeira é uma função área, que ela não recebe nenhum argumento e só vai retornar a área da seção reta do tubo. Uma função double volume, que não recebe argumentos e vai retornar o volume do tubo. A função Reynolds, que ela precisa ser alimentada com um valor de vazão, de densidade e de viscosidade do fluido para calcular qual é o número de Reynolds desse fluido escoando dentro dessa tubulação. E uma função aqui, friction, para calcular o fator de fricção, né, o fator de atrito, para esse determinado Reynolds que foi obtido. E um exercício aqui, né? Você poderia aqui criar, com esse Reynolds sendo calculado, uma função do tipo booleano, talvez, para avaliar se o escoamento vai ser turbulento ou não. Por exemplo, que é isso, né? Vai mudar o cálculo da fricção, né, do fator de atrito. Eu tenho fatores de atrito para escoamentos laminares, para escoamentos turbulentos, né, para transição, né? Então, fica aí à vontade para fazer esse exercício. Então, acabou aqui a minha definição da classe, né? É importante que ela começa com a abertura de uma chave e termina com uma chave ponto e vírgula, assim como o struct. Então, do lado de fora da classe, agora, do lado de fora da classe, eu começo definindo os construtores, né, com aquele padrão de nome da classe, dois pontos, nome da classe, os meus dois argumentos. Eu estou fazendo aquela inicialização por membros, né, usando dois pontos, e esses dois argumentos da função vão ser usados para inicializar esses dois membros. Então, minha chave pode ficar vazia aqui, não preciso definir nada nelas. Mesma coisa para o construtor cópia, né, eu estou considerando aqui
um objeto do tipo pipe, né, acessado por referência de nome P. Então, o membro diâmetro da minha classe vai ser inicializado com o membro diâmetro desse objeto P que já existe. E aí começo a definir agora as minhas funções membro, né, para a área do tubo, πd ao quadrado sobre 4. E para o meu volume, eu vou ter área vezes a altura né, do cilindro. Né? Já tenho, percebe aqui que como eu já tenho uma função que retorna a área, eu posso, né, acessar ela, eu posso usar ela aqui dentro de uma outra função sem problema, porque ela só vai me retornar esse valor da área que eu tenho aqui. E aí agora estou definindo aqui a minha função de Reynolds, né, e aqui mais uma vez, né, com esse argumento. Percebe que eu estou usando aqui, né, a passagem por referência, então não vão ser criadas cópias das variáveis de vazão, densidade e viscosidade que o usuário fornecer lá na main. Então, calculando aqui a velocidade, né, com a razão entre a vazão e a área, e calculando o Reynolds, né, acessando aqui o membro diâmetro. Note que eu posso fazer isso porque essa é uma função da própria classe. Né? Então, eu não preciso chamar a função de acesso aqui, por exemplo. Eu posso acessar o diâmetro diretamente. E aqui é friction, né, que eu estou usando a equação de Blasius aqui para escoamentos turbulentos. Né? Lembrando que isso daqui é um fator de atrito de Darcy. Então, essa é a expressão para fator de atrito de Darcy para um escoamento turbulento. E a gente vai ver na execução que a gente vai estar realmente tratando os escoamentos turbulentos, né, nessa tubulação. Então, passando aqui para o meu arquivo CPP principal, estou chamando a IOStream e é o meu header, né, pipe.h. Estou definindo aqui já a gravidade com o valor de 9,81. Por costume aqui já sempre chamo o using namespace std, para eu não ter que ficar usando o operador de escopo aqui sempre que eu tiver que chamar out ou in. E aí, aqui na função main, ela começa imprimindo na tela, vamos comparar a perda de carga em 3 tubulações distintas e vamos considerar o escoamento de água NCNTP a uma vazão de 1 litro por segundo. Então, eu já crio aqui, já determinei, né, que a minha vazão vai ser 1 litro por segundo, a minha densidade vai ser de densidade da água na CNTP, né, 1000 kg por metro cúbicos, e a viscosidade 0,001 pascal segundo. Né? Coloquei tudo aqui em unidades de SI já. Você poderia fazer esse código de uma forma que o usuário tivesse que fornecer esses valores e você teria que checar, isso aqui está no SI, para ver se as unidades estão consistentes. E aqui eu estou usando, né, para inicialização, eu estou criando um array, né, do tipo pipe. Então, eu estou usando aqui a nossa alocação dinâmica de memória. E então, estou criando três tubulações. Uma com um diâmetro de 2 centímetros e 1 metro de comprimento. A outra com um diâmetro de 5 centímetros e 1 metro de comprimento. E a outra também com um diâmetro de 5 centímetros, mas com 2 metros de comprimento. E essa sintaxe aqui é permitida. O VS Studio ele não gosta dessa inicialização com chaves, mas ele compila, ele só não gosta. Ele fica reclamando aqui como se fosse um erro, mas não é um erro. Ele vai compilar e rodar direitinho. Se você fizer isso no terminal do Ubuntu, por exemplo, não vai ter nenhum problema. E aí, então, vamos usar aqui a equação de Darcy, né? Perda de carga em metros é igual ao fator de atrito vezes o comprimento, né, da tubulação sobre o diâmetro, vezes v ao quadrado sobre 2g. E aí, estou fazendo aqui um laço for para cada objeto do tipo pipe, né, para cada uma das 3 tubulações que eu criei. Ele vai, então, chamar aqui a área, né, lembrando, né, que o acesso, né, das funções da classe é feito com aquele operador de acesso, né, de ponto. Eu usei aqui a alocação dinâmica, mas lembrando que isso não faz com que tubo seja um ponteiro. Né? Tubo não vai ser um ponteiro. E o que
que faria com que o acesso fosse não por esse operador ponto, mas pelo operador tracinho maior que, né? Tô criando aqui um double, né, para pegar o valor do Reynolds, né? Então eu tô chamando aqui a função de cada tubo, né, que eu criei, a função Reynolds com esses valores de Q, e Mi, né? Vai me retornar aqui um Reynolds. E aí tô imprimindo lá para o tubo número tal. A área transversal estou imprimindo na tela, aqui em metros quadrados, colocando unidade. O volume do tubo pá, imprimindo aqui tubo.volume. Nota que eu posso tanto, né, atribuir esse retorno da função área a um double criado aqui dentro da minha main, como também imprimi-la direto aqui dentro da Cout. Para a vazão dada, calcula-se Reynolds igual, e ele vai imprimir o valor do Reynolds. E por último, logo a perda de carga e eu vou calcular aqui rapidamente, né, a velocidade como vazão sobre área. E um double perda de carga, chamando a função de friction para esse Reynolds, vezes o comprimento sobre o diâmetro. Vê que aqui eu estou usando as funções de acesso, porque os membros height e diâmetro eu não posso acessar aqui da main, vezes v ao quadrado sobre 2g. E aí vou imprimir o valor dessa perda de carga em metros. Então, né, vamos compilar esse código. Beleza? Concluído com êxito. Ele só chiou ali por causa daquela inicialização com chaves, mas ele compila numa boa, não é nenhum erro. E vamos chamar aqui a execução desse executável, né, que foi compilado. E aí ele vai imprimir aqui na tela. Vamos comparar a perda de carga das 3 tubulações para o escoamento de água na CNTP a 1 litro por segundo. Tubo 1. Então, percebe que ele está seguindo aqui a sequência, né? Tubo 1, a área transversal em metros quadrados. O volume, né, já que o comprimento é 1 metro, tem o mesmo valor da área. E aí o Reynolds, né, 63.000, então por uma tubulação isso é um escoamento turbulento. E aqui calculou a perda de carga total, em metros. Tubo 2, então já que eu estou lá no meu laço for, né, ele está fazendo esse cálculo automaticamente para cada objeto que eu criei, né, para cada objeto do tipo pipe. Tubo 2, a área, o volume, o Reynolds, né, também turbulento, e a perda de carga total. E para o tubo 3, a área, aqui o volume, né, que esse é um tubo de 2 metros, o número de Reynolds e a perda de carga total. E esse foi o nosso exemplo de classes com essas informações básicas que nós vimos hoje. Voltando aqui para PPT. Então, na próxima aula, nós vamos ver um pouco mais sobre o uso de funções, ponteiros e headers com classes. E também algumas informações sobre overloads de operadores. Espero que vocês tenham aprendido bastante e até a próxima aula, pessoal.